Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje, por uma noite mais do que especial, teremos a presença aqui da nossa querida amiga e irmã Louise. E como previamente anunciamos, promete sempre nos encantar com a sua destreza de envolver a doutrina e a arte, a música, e sempre traz muito conhecimento e também muita paz para dentro de nós, que é muito importante, sempre. Então, convido a todos a adentrarem esse mundo, relaxando os nossos corações, os nossos pensamentos, elevando sempre todo bom sentimento pelo qual nós possuímos a Jesus, e que Ele traga sempre o conforto, a sua luz, a sua doutrina e disciplina sobre as nossas vidas. Possamos levar toda essa amplitude de luz também aos lares e às pessoas pelo qual não puderam estar aqui hoje conosco, devido talvez ao mau tempo ou algum outro fato que não o trouxe até aqui. Mas todos que estão aqui, as nossas crianças, todos vocês, sintam-se sempre acolhidos por essa casa, por esse ambiente, e que Jesus possa sempre nos abençoar com os seus ensinamentos. Louise, seja bem-vinda, muito obrigado. Obrigada. É com você. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui com vocês e falando sobre um assunto tão necessário. E nesse momento, antes da gente começar mesmo, de fato, a conversar, a refletir, porque hoje é uma conversa, tá, gente? Para a gente refletir, aprendermos juntos. E é importante que a gente adentre esse universo da arte mesmo, aqui dentro da Casa Espírita. Então eu vou pedir para que vocês, quem se sentir à vontade, quiser fechar os olhos ou quiser cantar junto comigo, fiquem à vontade. Aliás, eu já vou pedir uma desculpa, que eu não sou instrumentista, tá, gente? Eu sou cantora, então vocês me perdoem o violão. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração e me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja te, junto com os anjos cantarei.
Pois é. Eu me arrisco a dizer que todo mundo aqui, em pelo menos algum momento dessa canção, pode sentir alguma paz, alguma tranquilidade, pode se conectar. Posso pegar esse aqui mesmo? Aqui. E é exatamente sobre isso que eu escolhi falar hoje. É algo que fala muito forte a minha encarnação, a minha proposta aqui nessa terra. Afinal de contas, todos nós temos que ter uma proposta de vida, né? E eu quero saber aqui quem gosta de música. Quem está em casa também, né? Quem gosta de assistir um filme? Ninguém? Ah, tudo bem, vai, vocês vão levantar a mão para tudo, então. E é muito importante que a gente avalie isso, né? Avalie a arte também dentro da doutrina. Nós estamos dentro de uma casa espírita. E, afinal de contas, o que a doutrina espírita tem a ver com a arte? O que a arte tem a ver com a doutrina? E, nesse sentido, quem nunca assistiu o Nosso Lar? Nosso querido ator espírita, Renato Prieto, ele faz um comentário aqui, quem quiser depois assistir esse vídeo completo, é um vídeo muito interessante em que ele fala realmente sobre a arte espírita, mas tem um trecho desse vídeo importantíssimo, que eu vou passar para vocês. Mais difícil, mas eu estou preparado para ele. Se eu não tivesse preparado, eu não teria chegado aqui. Eu acho que a arte e a espiritualidade andam juntos. E com palavras de Joana de Ângeles, Leon Denis e de todos os outros grandes espíritos, está muito claro, eles disseram: o ser humano sai da condição de provas e expiações do planeta para a planeta de regeneração pelos caminhos das artes. Acho que... Vocês ouviram isso, essa declaração? A gente sai da condição de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração através do caminho das artes. Ah, mas então eu tenho que ser artista? Não é bem assim, né? A arte está aqui para que a gente possa se apropriar, para que a gente possa vibrar junto com ela. E nesse sentido, eu queria contar um caso, não sei se alguém já ouviu falar. Quem conhece essa música? Tente outra vez. Todo mundo conhece. Esse cantor escreveu essa música, Raul Seixas, e essa música tocou muito, né? E lá atrás, em algum momento, uma pessoa estava planejando seu suicídio. Ele já estava com a arma para tirar sua própria vida. E como num lampejo, a espiritualidade, obviamente, a gente, né, sabe que é assim, soprou no ouvido dele, com certeza. Liga o rádio. E ele ligou o rádio. E estava começando a música. Tente, levante sua mão sedenta e recomece a andar. E ele desistiu do suicídio. Isso é tão forte, isso é tão poderoso. Uma música tocada na rádio retirou uma pessoa numa condição de suicídio para se reinventar, para tentar novamente. Esse é um relato que está num documentário de Raul Seixas. E eu acredito que
arte tenha esse poder mesmo, de nos transformar. Mas a gente não pode deixar, obviamente, de estudar por onde essa transformação pode acontecer. E falando sobre espiritismo, a gente sempre está falando sobre 3 pilares principais. Então, a gente está falando sobre filosofia, sobre ciência e sobre religião. E não tem como a gente falar sobre doutrina espírita sem unir esses 3 pilares, não é? E então, eu gostaria hoje que a gente fizesse uma reflexão acerca dessas 3 grandes áreas da doutrina envolvendo a arte. E lá no final, então, gente, sou professora, tá? Então eu já é inevitável eu pedir para vocês já irem pensando ao longo, né, dessa nossa conversa, como a gente vai aplicar isso na nossa vida prática. Porque essa é a grande questão. Não adianta a gente só ouvir, é importante que a gente avalie aquilo para nós, na nossa vida, na nossa atuação. Então, todo esse caminho que a gente vai percorrer hoje, fiquem com essa cosquinha aí na cabecinha de vocês, no coração, que isso é muito importante. Então, vamos começar falando sobre a própria doutrina. Então, a gente tem lá no Livro dos Espíritos algumas questões que envolvem, né, a arte. Eu separei algumas para que a gente pudesse observar. Os espíritos são sensíveis à música? Quereis falar de vossa música? O que é ela perante a música celeste, cuja harmonia nada na terra vos pode dar uma ideia? Ao mesmo tempo, a gente nossa, então a nossa música não é nada perto da música espiritual. E, por outro lado, isso nos traz um conforto tão grande. Fala assim, nossa, se eu já gosto dessa música aqui, imagina lá, vai ser maravilhoso, né? Então, é muito interessante como os espíritos colocam essa questão, né, em si da música. E mais para frente a gente vai ver, com relação a outras artes, como sendo realmente sublime no plano espiritual. Então, se é sublime no plano espiritual, aqui também a gente poderia encarar, de certa forma, com essa mesma verdade, não é? Então, buscando essa verdade. E aí ele continua mais um pouquinho à frente, na 521. Certos espíritos podem ajudar no progresso das artes ao proteger aqueles que se ocupam delas? Em uma palavra, que essas multidões de pessoas, assim como os indivíduos, são mais ou menos bem assistidos e influenciados conforme a natureza dos pensamentos dos que o compõem. Então, olha que interessante. Os espíritos, sim, dão atenção ao progresso das artes, dependendo de como quem está aqui recebendo, né, essa intuição está vibrando. Então, eu posso estar em uma vibração mais elevada e ter intuições realmente do alto, ou eu posso produzir algo com intuições de uma espiritualidade inferior. Inclusive, isso faz muito tempo, eu era adolescente, eu li um livro que me chamou muita atenção. Existia um grupo umbralino que eles eram estilistas. Então, eles intuíam jovens a se vestir de determinada maneira, enquanto encarnados. E a gente não para pensar nisso, às vezes, né? Quanta influência, né, a gente sofre ao longo... Sofre não, né? Às vezes não é sofrido, às vezes é muito bom, né? Mas quantas influências a gente recebe ao longo do nosso dia. E no próprio Livro dos Espíritos isso é colocado com muita
Verdade. Às vezes são os espíritos que nos guiam. Tem uma passagem que fala isso. Então, olha a importância da gente prestar atenção mesmo. Os espíritos examinam nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? Examinam o que possa provar a elevação dos espíritos e seu progresso. Qual é o interesse, então, da espiritualidade com a nossa arte terrena? A nossa evolução. A preocupação deles é se aquilo está trazendo um benefício para a nossa caminhada, um aprendizado, uma conexão de vibração mais elevada. Então, isso é o que diz o Livro dos Espíritos. Ainda tem outras questões, né? Quem quiser, depois eu posso passar. Existem mais algumas questões relacionadas à arte. E vamos a Emmanuel. O que Emmanuel fala? Em Consolador, ele coloca aqui: a arte é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. E mais à frente ele fala aqui que o artista verdadeiro é sempre médium das belezas eternas. Então aqui ele está confirmando o que o Livro dos Espíritos diz. Que lá existe sim uma arte de nível muito superior e que aqui a gente ainda não consegue chegar, né, a este patamar, porém, o artista que se propõe a elevar-se, a autoconhecer-se, ele consegue se conectar com essa espiritualidade interessada em nosso progresso. A gente tem também Leon Denis, que é um dos filósofos espíritas mais importantes. Ele também tem livros específicos relacionados à arte. E aqui eu coloquei alguns pensamentos para que a gente pudesse avaliar. A beleza é um dos atributos divinos. Nós temos essa beleza dentro de nós. Deus, na sua criação, Ele deixou em nós todas as ferramentas possíveis que a gente pudesse utilizar para abrir o nosso tesouro. E o que seria o nosso tesouro? A nossa essência divina. Então, quando a gente fala de beleza, no caso da arte, a gente está falando de um atributo divino, sim. Então, o belo, a arte nos traz o belo. E é tão interessante até quando Emmanuel fala da contemplação, um dos estados meditativos em que a gente pode adentrar realmente nesse nosso mundo interior, nessa nossa essência, nas nossas capacidades e necessidades profundas, é através da contemplação. A gente contemplar aquilo que é belo. E a arte tem a possibilidade de nos trazer essa vivência. Ainda Leon Denis, né, fala que as realizações mais perfeitas da arte são apenas ecos muito débeis. Novamente, ele ainda confirma que a nossa arte terrena não chega ao patamar da arte da espiritualidade. Então, podem ver que dentro dessa cadência da doutrina espírita, a gente sempre tem a mesma colocação, o que nos traz a segurança de que aquilo realmente pode ser levado a efeito. Joseph Gleber foi um cientista alemão. Ele foi convidado para trabalhar no Terceiro Reich, na Segunda Guerra Mundial, mas ele não aceitou, ele não se identificou com aquele chamado. E, enfim, ele acabou, né, sendo morto. E essa é uma psicografia dele. Ele ainda continua estudando na espiritualidade. Ele faz parte
de algumas casas espíritas que trabalham com cura através da música. Eu li uma tese de doutorado, esses tempinhos atrás, que fala sobre ele, fala sobre a cura através da música, a espiritualidade, e fala muito sobre Joseph Gleber. E ele fala o seguinte, que a vida é música, harmonia e vibração. É a terapia da alma. Quem aqui já estudou música? Quem já ouviu música? Todo mundo, né? Música é um estudo matemático, é um estudo físico, é um estudo de ondas. Isso para nós aqui. E, obviamente, quando a gente passa para o plano espiritual, essa realidade não se modifica. O plano espiritual nada mais é do que uma vibração e frequência diferente da nossa. Então, a gente ainda continua dentro dessa mesma lei, a lei de vibração. Então, a música, ele fala algo muito importante dentro dessa questão da música ser um instrumento de cura. As notas e o compasso musical são capazes de influenciar o ser humano, bem como a frequência das ondas produzidas, seja por instrumentos, seja pelo canto e pelos demais sons produzidos pelo homem, carregados de emoção e sentimento. Então, se eu tenho uma vibração na música, essa vibração vai chegar até mim. E ela pode ser consonante com a minha vibração, ou pode ser dissonante, ou seja, ela pode vibrar junto comigo ou se afastar de mim. E dentro desse poder da vibração e das ondas e da energia que a música gera, ela também tem poderes curativos. Olha que bonito, gente. É muito lindo quando a gente fala que música cura. Que a cura mais bela do que a gente poder não só ouvir uma música, mas vivenciar uma música, vibrar uma música, dançar uma música, escrever uma música. Olha quanta vibração linda, quanto recurso a gente tem aqui, que o Pai nos permitiu ter, para que a gente pudesse evoluir. André Luiz, nesse sentido, então, ele diz que colaborar com a cristianização da arte, sempre que se lhe apresentar ocasião, ou seja, a pessoa precisa colaborar sempre para essa disseminação do amor, daquilo que o Cristo veio fazer quando esteve aqui. A arte deve ser o belo criando o bom. Olha que lindo a gente trazer esse belo para cá, trazer próximo da nossa vida, elevar a nossa vibração através da arte que nos aproxima. Esse quadro, Martírio de São Diniz, foi pintado por Leon Bonnat. E, num dado momento, André Luiz estava num posto de socorro. Esse posto de socorro, ele era ao estilo de um castelo medieval, diz que muito lindo. Era um castelo belíssimo. E, num dado momento, ele se deparou com esta obra em uma parede. Ele falou: estou reconhecendo. A original está lá no Panteão de Paris. E a pessoa que o acompanhava disse, bondosamente, claro, não. Aquela é um reflexo pálido desta original, feita por um pintor em uma cidade espiritual francesa. E ele explicou, então, que Leon Bonnat, em uma das suas viagens astrais, em um dos seus desdobramentos do corpo, foi até essa obra e resolveu pintá-la enquanto encarnado. Então, a obra que a gente tem aqui, esta daqui, não é a original. A original está lá,
lá no posto de socorro. E esse artista, então, pôde ter contato com essa obra e nos trazer em um reflexo pálido, né, da espiritualidade, essa beleza. Então, os artistas que se propõem a conexão com Deus, a conexão com uma espiritualidade maior e com o bem, se propõem a fazer o bem, essas viagens acontecem. Eles podem trazer essas belezas que lá estão para nós. E aí, então, a gente chega na Revista Espírita, e esta eu quero ler para vocês, porque eu quero fazer um experimento. Vocês já viram essa imagem? Alguém aqui já viu? Esta é um desenho psicografado para a Revista Espírita de 1858, e é a frente da casa de Mozart, em Júpiter. Então, essa é a casa de Mozart. Em um determinado momento, ele fala que lá, a casa dele é música, a frente da casa dele é música. E Mozart, em uma das conversas, né, na Revista Espírita, ele explicou um pouco como que funciona a vida em Júpiter. E olha o que ele diz. O meu experimento é o seguinte: enquanto eu estiver falando o que ele fala, eu quero que vocês observem bem a casa dele. Eu sei que às vezes está um pouco difícil de ver, né? Mas observem a casa dele, a quantidade de detalhes, de natureza e de beleza e proporção que ali estão. Então, enquanto eu estiver lendo, eu quero que vocês se imaginem nesse lugar. Se imaginem, observa, se coloca na figura, se coloca na frente da casa de Mozart. No planeta Júpiter, onde habito, há melodia em toda parte, no murmúrio das águas, no ciciar das folhas, no canto do vento. As flores rumorejam e cantam. Tudo produz sons melodiosos. Sê bom, alcance esse planeta por tuas virtudes. Bem escolheste cantando Deus. A música religiosa auxilia a elevação da alma. Como eu gostaria de vos poder inspirar o desejo de ver esse mundo onde somos tão felizes. Eu me arrepio de pensar em estar na frente da casa dele e ouvir as águas, ouvir o ciciar das folhas, o canto do vento, tudo é música. Olha que lindo, olha a importância que a gente tem que perceber da arte na nossa vida. Ela vai fazer parte da nossa evolução. A nossa casa ainda não é assim, né? Talvez um reflexo pálido um dia, quem sabe, aqui. Mas se por um segundo, em um lampejo, nesse momento, a gente conseguiu sentir um pouquinho da vibração dessa casa, eu tenho certeza que muito bem nos fez. Vamos lá, então, para o segundo pilar da tríplice do Espiritismo, né? A gente falou um pouco sobre o que a doutrina nos traz, né? Falando sobre as vibrações, a arte na espiritualidade, a diferença da arte terrena e da arte espiritual. Mas o que nos diz a ciência, então? Eu separei aqui 4 experimentos. Então, o primeiro é uma série que chamava Super-Humanos no Discovery Channel. Esta não é uma imagem, tá? Retirada desse documentário, mas ela tem o mesmo princípio, que é o da sinestesia. Então, nesse documentário, havia uma moça
que ela enxergava cores quando ouvia sons. Então ela enxergava uma música. A música tocava e ela enxergava aquela música. Inclusive na Revista Espírita de 1860, se eu não me engano, tem uma pergunta em que um espírito responde que a música tem cores. E essa moça enxergava essas cores. Ela desenhou uma obra de Vivaldi. Era uma coisa tão linda. Eu procurei tanto para tentar achar essa imagem, eu não encontrei. Eram serpentinas coloridas, tão entrelaçadas. Era de uma beleza ímpar, essa obra de Vivaldi. E o interessante é que, em um dado momento, eles reuniram as pessoas sinestésicas. Ou seja, quem é sinestésico é o que acontece com ela. Ela ouve um som e enxerga uma cor porque ouviu o som. Então, é a junção de dois sentidos, né? E, num dado momento, eles reuniram essas pessoas sinestésicas para um encontro. E ela descobriu que a moça, uma outra moça, também via cores através dos sons. E eram as mesmas cores que ela via. Eram iguais. Ou seja, isso nos dá a segurança de dizer que a vibração daquilo é real. Se eu enxergo o amarelo, e você é sinestésico, o Diego é sinestésico, também enxerga o mesmo amarelo que eu ali, aquela vibração está existindo. Então isso é real, isso é ciência. E da mesma maneira que ela adorava ouvir música clássica, ela não gostava de ir a bares, baladas, porque as visões que ela tinha não lhe agradavam. As cores e formas não eram bonitas. E esse quadro é de um pintor, uma pintora, se eu não me engano. Eu acho que é uma pintora. Isso aqui é uma música. É o que ela enxerga quando ouve aquela música. Então, ela tem vários quadros. Só procurar na internet sinestesia, pintura com música. Tem vários quadros como o dela. Muito bem, então. Próximo. Esse foi um experimento de uma cientista, Dorothy Hetalack. Isso aqui é uma plantinha, a mesma plantinha. É a mesma plantinha ouvindo uma música de rock. Olha aqui as folhinhas todas caindo. E aqui ouvindo música clássica. A planta está viva, está cheia, está verde. E na outra, ela está perdendo a cor. Isso é ciência. Ah, mas você está dizendo que eu nunca mais posso ouvir rock? Não, não é isso que eu estou dizendo. Afinal de contas, não cai uma folha de uma árvore, né? Sem que Deus permita. Se ele está aqui, se o rock está aqui, a gente tem algum uso para ele. Mas quando a gente começa a fazer uma avaliação minuciosa, a gente está dentro de uma casa espírita buscando esse autoconhecimento, essa reforma íntima que a gente tanto fala. A gente precisa, ao menos, prestar atenção nos detalhes. E, nesse sentido, existe um outro estudo, acho que esse é mais famoso, vocês já devem ter visto, que são dos cristais de água. É um cientista chinês, se eu não me engano. E aqui eu separei 3 cristais que têm a ver com a emanação musical. Então, esse primeiro aqui, a água foi magnetizada por um heavy metal. Uma música de heavy metal. Esta segunda é uma música de Bach. E a terceira é de um musical, A Noviça Rebelde, em português, chama Edelweiss. Alguém conhece essa música? Edelweiss, Edelweiss. Aí sabe o que eu falei?
que todo dia, a hora que eu acordar, eu vou cantar pro meu copinho de água, para ele se transformar nesse cristalzinho, para eu poder tomar. Então vocês imaginam que lindo a gente colocar uma música para o nosso copo de água? Tem gente que vai achar que a gente é louco. Mas olha que lindo a gente colocar uma música para o nosso copo de água para iniciar o nosso dia. Vocês já imaginaram o que a espiritualidade faz com aquele copinho de água? E o que aquela... Se a música terrena faz isso... E se a gente se conectar com essa música que tem essa beleza vibracional, o que a espiritualidade não pode fazer por nós? Olha que lindo a gente poder usar os recursos que estão na nossa mão, para que a gente possa sentir os efeitos da misericórdia divina. Alguém já parou para pensar como a gente se conecta com a misericórdia divina? Porque Deus está sempre aqui para nós. Somos nós que viramos as costas. Mas como a gente pega na mão de Deus? Com a nossa vibração. É assim que a gente se conecta. E olha que lindo! Uma música vai magnetizar meu copo de água, eu vou sentir aquela vibração e vou poder me voltar com muito mais segurança para essa mão de Deus que está aqui para nós. E às vezes o nosso dia precisa disso, né? Ele precisa de direção. E se a gente tiver essa segurança, fica muito mais fácil. Não fica? Eu acho que fica. Eu trouxe um último estudo que fala sobre o cérebro. Esse é um estudo de Harvard. Ai, desculpa. Voltou. Que pessoas, esse estudo descobriu que pessoas que se arrepiam ouvindo uma música, ou que choram ouvindo uma música, essas pessoas têm um córtex auditivo ligado à região das emoções no cérebro muito mais ramificado. Então, o cérebro dessa pessoa, ele coloca como sendo um cérebro superior em conexões neurais. Então, a pessoa que se arrepia ouvindo música, ela tem uma conexão de neurônios muito mais ramificada. Ou seja, ela realmente consegue se conectar com aquela vibração. E aí, você vai falar assim, mas eu nunca me arrepiei ouvindo uma música. Mas por que não começar agora a se conectar? Com o tempo, o seu cérebro vai se acostumar e você vai passar a sentir aquela vibração. Então vamos agora para a última colocação dentro daqueles pilares do Espiritismo, o que diz a filosofia. Esse eu vou passar um pouco mais rápido para que a gente possa fazer algumas reflexões. Então, o que diz nosso amigo Platão? Que música é elemento fundamental da educação. Criança na educação infantil faz o quê? Pinta, dança, canta, recita versinho. E se a gente pode colocar, então, a arte como educação para as nossas crianças, pensando num bem maior, como André Luiz colocou, a cristianização da arte, a gente está preparando essa criança para viver uma vida de vibração mais elevada, através dos caminhos das artes. Lembra lá no começo que o Renato Prieto falou? A gente passa de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração através do caminho das artes.
Isso é tão lindo, gente, eu me arrepio se vocês pudessem ver quando eu falo isso. Porque é um recurso tão vasto, tão amplo, tão na nossa mão, e que às vezes a gente não sabe usar. E a gente precisa aprender. Vamos lá, o que diz Aristóteles. As artes podem abordar o impossível, o irracional e o inverossímil. Além disso, elas também podem ter uma utilidade prática, completar o que falta na natureza. Na verdade, o que ele está dizendo? Que com a arte a gente pode simbolizar algo que a gente não consegue falar. Eu sou atriz de teatro musical. E no teatro musical a gente fala assim, que quando eu falar não fizer mais conexão com o que eu estou sentindo, eu preciso cantar. E quando o canto já não exprime tudo aquilo que se passa dentro de mim, eu danço. E é isso que Aristóteles está falando. Que a arte, ela consegue simbolizar algo que às vezes nas nossas palavras só isso não é possível. E aí Sirihan, que é um filósofo do século passado, ele determina realmente a fala do Renato Pietro lá no começo da nossa conversa. Ele diz o seguinte: a evolução nada mais é do que a depuração do gosto. O que é a depuração do gosto? É a gente aprender a se conectar com o belo. O belo que está mais próximo da nossa casa espiritual, da nossa verdadeira morada. Porque nós estamos aqui de passagem. Nós não somos daqui. Nós somos de lá. E se qualquer lampejo trouxer para nós as belezas da nossa verdadeira casa, com certeza a nossa jornada vai ser muito mais fácil. E aí eu queria só comentar rapidinho com vocês, ainda no campo da ciência, essa é uma psiquiatra brasileira, tem o filme dela, Nise da Silveira, não sei se alguém já teve a oportunidade de assistir ao filme dela, não é um filme espírita, tá? É o filme que retrata a luta dela dentro de um hospital psiquiátrico ao tratar os pacientes que lá estavam com comportamentos muito violentos, muito transgressores. E ela resolveu trabalhar de uma forma completamente diferente. Ela trouxe um instrumento, e ela fala isso no filme. Meu instrumento é o pincel. E ela conseguiu com que esses pacientes começassem a externalizar figuras do inconsciente. Ela chegou a entrar em contato com Jung, até na época, que trabalha muito com o simbolismo do inconsciente. E foi uma mulher que revolucionou a psiquiatria. Ela revolucionou o tratamento daquelas pessoas. E ela conseguiu, sim, curar muitos deles. Dentro, obviamente, das limitações que ali eles se encontravam, né, nessa encarnação, mas ela conseguiu, através da arte. Sem medicamento. Tá, eles tomavam os medicamentos, mas eles já tomavam anteriormente. Então, o que curou? Foi a arte. E por que a gente não pode aplicar isso a nós, não é? E aí, eu coloco algumas reflexões aqui, justamente para que a gente possa levar daqui, dessa conversa, algo prático. Porque quando a gente vem na casa espírita, a gente vem buscando algo. Todo mundo está buscando. Todos nós estamos buscando. Mas fica muito mais fácil quando a gente tem um instrumento, quando a gente consegue
elaborar uma estratégia. Estou certa ou estou errada? O que vocês acham? É mais fácil. Eu me lembro de um dia conversar com uma pessoa e falar assim: eu quero muito resolver isso em mim, mas eu não sei nem por onde começar, mas eu quero. E ela falou assim para mim: primeira coisa você já fez, você quer. A segunda você já tem. Você tem a sua arte, na sua essência. E aí, a gente volta na questão da vibração, da energia. São algumas retomadas, tá, da nossa conversa. Com qual vibração eu estou me conectando? Energeticamente, a música que eu estou ouvindo está me auxiliando no meu caminho ou está me desviando? E se a arte é um instrumento de interiorização, de acesso a esse divino, por que não a gente fazer o uso dela como terapia? A gente mesmo. O que te conecta? Eu quero que todos vocês fechem os olhos agora. E cada um pensa num quadro, ou numa poesia, numa música, algo que tenha tocado profundamente, uma cena de um filme, algo que trouxe para vocês uma sensação de paz. Pensa um pouquinho. Sente essa paz. Usa essa imagem, essa música, essa frase. Se conecta com ela. Se conecta com essa vibração. A hora que vocês se sentirem à vontade, pode ir abrindo os olhos. Na nossa evolução, a gente precisa desenvolver a sensibilidade. Por quê? Se tudo é vibração e energia, a forma que eu tenho para me conectar, para enxergar, para me curar ou me guiar através da vibração e da energia, é o desenvolvimento do quê? Da minha sensibilidade. E a arte está aqui para nós, a todo instante. A todo instante ela bate na nossa porta, ela está dentro do nosso carro, ela está na nossa televisão, ela está no nosso celular. Mas como eu faço uso dela? Essa é a reflexão que a gente precisa ter. Daí então, em um momento, aqui são outras reflexões, a gente poderia, com toda a segurança, a partir de tudo que nós conversamos, afinal a minha intenção aqui, de forma alguma, foi trazer alguma verdade, mas talvez uma forma de caminhar, que seja um pouco mais leve, um pouco mais próximo de Deus do que a gente poderia estar. É um instrumento, é uma ferramenta. E eu espero de coração que para todos vocês a arte possa curar, educar e transformar tudo aquilo que a gente ainda precisa galgar na nossa evolução.
E nesse sentido, então, eu gostaria de que a gente pensasse na arte como esperança. A esperança da nossa capacidade de se elevar realmente aos céus, de olhar para essa mão estendida da misericórdia divina, de parar para perceber se aquilo que a gente está colocando dentro do nosso lar está fazendo a vibração dele se elevar ou decair. É uma reflexão, é um instrumento de esperança. Quem aqui poderia sobreviver sem fé e esperança? Nós temos tanto ainda para aprender, tanto para evoluir. E se a gente permanecesse nesse estado atual de consciência, sem um instrumento de beleza, de fé e de esperança, o que seria de nós, não é mesmo? Então eu gostaria de finalizar cantando a canção da esperança. Troca aqui ou esse aqui? Troca. Não, acho que tá indo, né? Quem quiser pode fechar os olhos. Quem quiser cantar, pode cantar. Quem quiser dançar, pode dançar. Enfim, se conectem. Não por mim, mas pela espiritualidade que aqui está e que vai, com certeza, trazer um bálsamo de luz a cada um de nós através dessa melodia. A esperança desce a linha do horizonte, traz tanta paz em reluzente doce olhar e nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar e nasce leve devagar em uma canção divina que nos acolhe pra dizer: o amor jamais deixou você. Esperanças para sempre, sempre viva, te ofereço a minha casa pra morar nos meus sentidos. Eu quero ter os teus conselhos na minha voz. Eu quero sempre te encontrar. Se alguma coisa eu temer, estou contando com você pra me dizer ao me acalmar: o amor jamais me deixará.
Nina, que nos acolhe pra dizer o amor jamais, jamais deixou você. Que hoje a gente possa sair daqui com essa conexão, com essa vibração tão linda. E eu tenho certeza que cada um de vocês recebeu essa vibração. É isso, gente. Boa semana e usem a arte na vida de vocês. Se conectem com ela. Toquem aquela música linda para a água de vocês. Toquem aquela música linda para que vocês possam cair no sono. Vejam um quadro que vai transportar vocês para outro lugar melhor do que este, internamente. Essa é a minha vontade profunda, que todos nós possamos caminhar através do caminho das artes para esse planeta de regeneração que está chegando. Obrigada. Obrigada. Está certíssimo, corretíssimo. Bonito. Não, tá dando microfonia aqui. Como esperávamos, foi maravilhoso. Muito obrigado, Luiz, de todo o coração. A gente já imaginava que viria algo a nos tocar. Então, realmente, eu imagino que todos tenham acolhido muito, além do conhecimento. Eu tive que anotar algumas coisas de tantos pontos que me foi favorável na explicação dela, na exposição dela. Nós sempre trabalhamos na psicografia com música, deixamos a casa espírita com música, porque ela sempre eleva as nossas vibrações, né? Ela nos traz uma outra sintonia, dependente da situação em qual estamos. Então ela tem esse poder sim, de modificar, muitas vezes até mais do que a palestra num dia de uma escrita. Durante a música as pessoas se conectam muito mais, né? Você falou da questão das vibrações, elas foram elaboradas por Pitágoras, né? As notas, as sonâncias dela. E foi tudo essas frequências de vibração. Ele foi medindo a vibração de cada nota e montou a escala musical. Então, como ela disse, nós nos conectamos atrás disso. O Newton uma vez se referiu a essas questões dos espíritos que tratam a arte através de nós, ou que trazem essas artes, essas músicas, são de elevadas esferas espirituais. Então são um grau de evolução muito maior do que nós, que eles trazem através da arte algo a nos tocar no nosso dia a dia, algo que movimenta, que nos intimamente nos transforma. Nós fizemos questão, né, desse quadro ser pintado à mão. Esse quadro é uma obra que veio do plano espiritual para o plano físico, através de Chico Xavier, através de um pintor do qual não me recordo o nome nesse momento, e nós fizemos questão que isso aqui fosse pintado pela nossa querida Deise Jean Pietro. Inclusive, se eu não me engano, o aniversário dela foi ontem, então parabenizamos ela também, e ela nos presenteou com essa maravilha, que é a obra de Maria, através da arte também, algo que fez tanto valor, né, visual para a nossa casa, de tanta energia. Na hora que você falou da sinestesia, não, nem foi isso, né? Eu pensei na sinestesia na música de Vivaldi, que ele fala da música Primavera. Então é uma música inteira que representa uma estação do ano, as flores, os animais, as abelhas, os insetos, tudo, através da música. E se você conectar esse pensamento com a música, você consegue visualizar campos de flores e tantas outras coisas, assim como ela falou, que eu achei muito interessante. E a hora que ela falou da questão de nós colocarmos músicas para a nossa água, e aquela formação, a materialização da música através daqueles cristais, me fez pensar nos flocos de neve. A perfeição deles, o esquadro tão perfeito que eles vêm de lá de cima, até cair em nosso solo, qual será o som que o produz? Qual será a vibração que transformou ele até ele chegar até nós? Então, vindo
de Deus, né? Umas reflexões assim maravilhosas, então me fez pensar muito. Eu queria agradecer você imensamente por propor isso para nós essa noite. Muito, muito obrigado mesmo. Então vamos passar os nossos recados. Nesse sábado nós temos a psicografia aqui na nossa casa, com o Newton, com a Carol e comigo. Então pedimos quem puder vir nos ajudar a trabalhar ou quiser vir participar do nosso trabalho aqui, será a partir das 3h. Convocamos as pessoas que forem a nos ajudar, estar aqui em torno de 1h, para que a gente possa receber todas as pessoas que vêm aqui. Como nós sempre falamos, todas elas vêm com um coração muito ferido, com algo aberto realmente. Então elas precisam serem bem recebidas, bem acolhidas. Então o que mais vale, como dizia Emmanuel Chico, é o trato com as pessoas. Então que tenhamos sempre o amor e a fraternidade para trabalhar nesse dia. E vamos convidando na semana que vem, se eu não me engano, a Melissa de Jaú, que vem para cá, como nós anunciamos esse mês inteiro, só palestrantes mulheres. Mulheres, muito legal. Então, vamos elevar os nossos pensamentos nesse momento, para que recebamos, através dessas orações e da nossa sintonia, as energias ao qual precisamos através do passe. Agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade de colocar-nos aqui, diante de tantos irmãos, de tanta luz, tanto conhecimento, tanto amor. Possamos, através desse momento, sentir a presença daqueles que aqui estão sobre nós, trazendo dos seus fluidos e as suas energias, da sua paz e a sua sabedoria, para que possa transformar as nossas vidas, seja através de uma música, através de uma obra, ou através do nosso exercício moral, mas que possamos unir todos eles, para que possa concentrar todo o bem e toda a individualidade qual Jesus pertenceu sobre a sua passagem sobre a terra e que nos ofereceu através de seus ensinamentos. Absorvemos todo o campo fluídico presente nessa casa, para que possamos conduzi-los ao nosso dia a dia, à nossa semana que se encerra, mas que, além disso, conduzimos para a nossa eternidade dentro de nossos espíritos. Que Jesus possa abençoar a todos vocês, tenham uma ótima semana e até a semana que vem. Muito obrigado, uma boa noite a todos.